Quando o presidente Lula fala sobre o Banco Central, ele sugere que o Banco Central é o responsável pelas mazelas nacionais, né? Não há dúvida de que a taxa de juros no Brasil é um problema grave. Mas a taxa de juros, ela é consequência e não causa dos problemas nacionais. Por que consequência dos problemas nacionais? Porque vivemos num país desajustado, né? Um dos grandes desafios do Brasil é produzir um ajuste nas contas públicas. Desajuste nas contas públicas, vamos lembrar, não quer dizer que o governo arrecada mais do que gasta, quer dizer que o governo gasta mais do que arrecada. E ele gasta mais do que arrecada sistematicamente. Não é puxa, esse mês tivemos um problema. Não, é sistematicamente. É os últimos anos. E esse ano também, sempre gastando mais do que arrecada. O que acontece quando você gasta mais do que você arrecada? Você vai aumentando a sua dívida. E essa dívida vai aumentando. Se você vive num país absolutamente confiável, o presidente Lula disse que há uma especulação contra o real, chegou a citar em entrevistas anteriores que há países com uma taxa de dívida sobre o PIB muito maior do que o Brasil, mas esses países, por exemplo o Japão, esses países têm uma tradição de bom pagamento, de ser um bom pagador. E o Brasil já deu o calote. Então, você prefere emprestar para um endividado que sempre paga as suas dívidas em dia, ou você prefere emprestar para um país que de vez em quando pode dar um calote, já tem um histórico de calote? Quanto você cobraria para emprestar para um bom pagador e quanto você cobraria a mais para emprestar para um mau pagador, né? Um país previsível ou um país imprevisível? É evidente que você vai cobrar uma taxa de juros maior para emprestar para um país que tem um histórico de ser mau pagador. Então não dá para comparar Brasil e Japão, né? E quando você, portanto, gasta mais do que você arrecada, aumenta o volume da dívida, você pressiona as contas públicas, a coisa fica complicada. E em vez de sobrar dinheiro para fazer estrada, para fazer metrô, para investir em saúde, educação, seja lá o que for, você pega esse dinheiro e tem que pagar o sistema financeiro, que emprestou um dia para você e que vai continuar a rolar os seus papéis, mas esse dinheiro que foi emprestado um dia para o Estado, um dia serviu para financiar algum serviço social, algum trabalho social, porque o governo não tem despesa que não seja social no seu custo da máquina. Então, para poder preservar as despesas de caráter social, é preciso rever o custo da máquina.